Porque ele é uma instituição estatal, ele não tem problema de quebrar, tá entendendo? Ele tem problema de trincar, como já trincou várias vezes, não é isso? O risco ele é inerente da atividade, não é isso? Só que, se você for analisar o que é o risco em ações, você tem uma definição fácil de avaliar. Por exemplo, o risco em ações é quando você adquire um ativo qualquer, uma ação qualquer, por um preço muito superior ou superior ao seu valor de patrimônio, não é isso? Essa é a definição universal de mercado de valores, que é o mercado de risco. Por quê? Na maioria dos países desenvolvidos, você compra uma ação que teoricamente vale você paga 10, 20, 30 reais acima do seu valor intrínseco, do seu valor real. Aqui nós temos uma boa parte das empresas cujas cotações estão muito abaixo do valor de mercado, do valor de patrimônio. Vou te dar um exemplo prático. O Banco do Brasil, hoje, o valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil é R$ 50,20. Ela custa 30. Ela vale 0,58. Então, eu pergunto, que risco você tem? Não tem risco. Aí você tem o quê? Um instrumento chamado oportunidade. Nesse preço, a gente tem uma boa oportunidade para comprar, não só o Banco do Brasil, existem outros papéis também que estão na mesma situação. Mas o mercado fala em risco político, de intervenção do governo. Não sei, mas no Banco do Brasil ele não tem risco político, está entendendo? Vou te dar esse exemplo. Por quê? Porque ele é uma instituição estatal, ele não tem problema de quebrar, está entendendo? Ele tem problema de trincar, como já trincou várias vezes, não é isso? Mas ele quebrar não vai quebrar nunca. E ele tem uma missão extremamente bem fundamentada, que é patrocinar a Previta, correto? Então, os juros sobre capital próprio e dividendos que o banco distribui, praticamente são para o quê? São para amparar a Previta, que tem gastos atuariais, né, constantes, tá certo? Então, o risco político, eu interpreto ser menor do que talvez possa se imaginar. Nós já tivemos problemas seríssimos aqui no Brasil com relação a questões políticas, né? Nós tivemos em 2002 a eleição do Lula, que o mercado ele naufragou e depois acabou se recompondo. Nós tivemos a disputa do Aécio Neves com a Dilma também. Esses dois períodos foram os períodos que mais se intensificaram, né, na questão política. Depois disso, o mercado ele tem vida própria, tá entendendo? O político ele tem condições de intervir, mas pelo não mútuo, como se diz na gíria. Não, claro, nós sabemos disso, porque nós sabemos que as empresas sempre sobrevivem e continuam lucrando. Eu não acho que o risco político é concreto. Eu acho que o pessoal do mercado, você sabe melhor do que eu, aproveita as situações, né, para especular. É isso que chega ao nosso ponto. Quer dizer, como o ano que vem, provavelmente, Lula está na frente nas pesquisas e vai continuar, né, podendo até ganhar o primeiro turno, é uma hipótese, né? Uma hipótese também que ele consiga manter a hegemonia nas pesquisas, a segundo turno, não se sabe. Parece que a probabilidade dele ganhar é alta. E então, é claro que nós sabemos que ele já esteve no governo, que não aconteceu nada, que ele até fez superávit público, que ele até favoreceu os banqueiros, houve um crescimento da economia. Todo mundo sabe disso. Só que o mercado vai brincar de Lula de novo. O mercado vai jogar de Lula de novo, né? E a gente sabe disso. É aí que entra o nosso ponto de venda de ações, né? E a turma da venda vai aproveitar esse negócio, né? Claro, o mercado ele tem um fator, como a própria economia tem um fator que se chama fator psicológico, importante na dimensão desse mercado. Muitas notícias que são produzidas, elas geram uma fantástica diferenciação de preço no mercado. Eles mexem no mercado, está entendendo? Como mexe na economia também, eu costumo dizer o seguinte: nós nunca tivemos um plano econômico, está entendendo?
o que nós tivemos sempre foram conversões monetárias. Essas conversões monetárias, elas acabam o quê? Elas acabam também gerando um fator psicológico, que é o de transformar um preço de 10 para 1. Então, psicologicamente, você tem a sensação que o preço diminuiu, mas não diminuiu, foi a moeda que mudou, está entendendo? Então, no meu interpretar, nós nunca tivemos assim falar um plano econômico. Eu, em 1971, 72, deve ser da sua lembrança também, nós começamos a ter problemas com os fundos de previdência privada. Na época nós tínhamos o fundo Pereira Barreto, o GBUX, Providência, tinha também o Montepio da Família Militar. Eles começaram a perder consistência, não é isso? Eu fiz um estudo e eu cheguei numa conclusão interessantíssima. Qual seja? Eu cheguei na conclusão que a previdência podia ser uma previdência sustentável. Por quê? Se ela fosse amparada, desenvolvida e bancada pela empresa, não pelo Estado. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um projeto para mim desenvolver isso aí, para mim chegar a uma conclusão para ver se realmente eu tinha condições de provar alguma coisa. E, olha, eu consegui provar. Por quê? Porque eu sou bancado pela empresa e tenho uma previdência generosíssima, ao passo que aqueles que são bancados pelo Estado, eles são candidatos à indigência, tá certo? Então, e naquela época, a gente chegou a tentar falar com o Delfim, tá entendendo? O Delfim era o mestre dos mestres, né? Eu não quero denigrir ninguém, mas hoje o Delfim, sabe o que ele é? Ele é aposentado do Estado. E eu sou aposentado da empresa, entendeu? Ele ganha um salário e eu ganho 1000 vezes mais do que ele. Então, o governo ele não quer olhar, ele não quer escutar. Como agora nós estamos falando, agora nós estamos aqui dialogando, que o mercado de valores ele tem erros profundos que poderiam ajudar muito o próprio empresário a vir aqui para o país, abrir o seu capital e desenvolver a sua indústria dentro de padrões internacionais. Mas, infelizmente, ele não faz. Por quê? Nós não temos um mercado ativo. O nosso mercado ele é gerenciado por quê? Por interesses especulativos que não conduzem a um resultado final. Existem poucas empresas que se asseguram desse mercado e que são empresas cuja atividade um país não vive sem ela. Então, o país não vive sem energia. Então, por muito dramático que seja uma situação política, jamais, mas de qualquer maneira, essas empresas deixarão de existir.